Boa noite. Vamos chegando. Não tô acostumada com esse silêncio, mas eu acho que é bom. Porque são 18 horas agora, 6 horas. Hora da Ave Maria, hora da gente se conectar também, né? Com o divino. Então, vamos chegando devagarzinho. Hoje a live vai ser um pouquinho mais curtinha. Não muito mais curta. Eu tenho tentado fazer às quartas e aos sábados as lives um pouquinho mais enxutas. Bem-vindos. Já ouvi bem-vindo. Vamos entrar, vou fazer uma live de uns 30, 40 minutos mais ou menos. Já botei aqui meu reloginho para não me perder, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, científico inclusive. E como eu não tô podendo colocar música, o que acontece? Quando a gente coloca música aqui na live, depois às vezes eu não consigo compartilhar essa live, não consigo gerar ela para outras mídias. Então por isso que eu tô evitando colocar a música, mas sinto super falta. Então eu criei essa opção de falar poesias ou frases inspiradoras aí pra vocês, que hoje eu tô bem inspirada, por sinal. Eu acho que eu tô sempre inspirada, viu? Ou pelo menos eu tento me inspirar. Acho que eu vou colocar o óculos. Eu tenho um hábito, desde muito nova, não é um hábito recente, então eu adoro cadernos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aproveitar esse comecinho. Estão convidando outras pessoas. Eu tenho muitos caderninhos, eu prefiro cadernos pequenos, finos, que eu tenho vários. Eu tenho os menorzinhos, esse é bem antigo. E eu sempre gostei de escrever poesias ou frases que me inspirassem naqueles momentos onde as coisas não estavam indo tão bem assim, ou simplesmente porque via alguma coisa bacana e... Enfim, aí escrevi. E nessa aqui hoje, aí eu vou pegar essa primeiríssima que tá aqui, tá bom? Ó, na época eu escrevia de coloridinho, ó, tá toda de rosinha aqui. Então vamos ver se essa... Acho que a gente tá precisando... O título dessa poesia chama Otimismo. E ela é de Gerson de Souza. Então não são poesias da minha autoria, tá? Vou colocar meu óculos, que por sinal tá imundo. Gente, que vergonha. Tô parecendo paciente. Todo paciente que chega no consultório que a gente pede o óculos pra conferir, primeira coisa que ele fala, ai, doutora, tá sujo. Então, o meu tá sujo. Precisando dar um jeitinho nele. Bora lá. Então, ó, otimismo pra gente começar... antes, peraí, desculpem, gente. Vou botar o tema da live, que o tema hoje é glaucoma. Mas essa live serve para qualquer pessoa que pretende ter saúde na vida em qualquer área, não só da visão, tá bom? Mas como nosso tema é glaucoma, então, glaucoma, doença silenciosa. E eu acho que não vai, acho que vai ficar muito grande esse tema, viu? Traiçoeira. Saiu tráfego aqui. Traiçoeira. Publicar. Deixa eu ver se deu, não foi? Deu, ok, tá bom. Então vamos lá. Então o título, né, da poesia é Otimismo. Então deixa eu me inspirar aqui, né, a voz de locutora. Começar de novo, vencendo barreiras, lutando pelo novo, cada dia com mais intensidade. E revendo as coisas velhas, que também são boas, colocando acima de tudo a pessoa, valorizando cada momento de nossas vidas como se fosse o único, deixando de lado os fracassos e tirando proveito do passado, pois até mesmo as coisas que não somaram têm seu valor como ensinamento. Renovar, começar, ir em frente, basta tentar, porque minhas palavras só terão força se você lutar. O sol nasce para todos e viver é começar de novo. Então que a gente se inspire aí nessa poesia e aproveite cada dia para novos recomeços. E um diagnóstico de uma doença tão grave como glaucoma, a gente não deve levar isso como aquele carimbo que a gente carrega e, ai, tenho glaucoma, vou cegar, não tenho mais nada para fazer, não tem cura, o que vai acontecer? Não, a gente tem que aproveitar a oportunidade do adoecimento para rever nossas escolhas. Eu digo que na primeira doença que você tiver, a primeira, a mais boba, a mais simples,
essa é uma excelente oportunidade de você se perguntar o que é que você está fazendo de errado com a sua vida. Que escolhas você está fazendo que está te levando a esse adoecimento. E não simplesmente tentar minimizar o dano inicial ou aquele sintoma inicial daquela doença. Eu vou dar um exemplo aqui com relação a isso, que é como a cultura atual é de ficar apagando incêndio, né? A gente mesmo liga o fogo, acende o fósforo e fica chamando o bombeiro para poder apagar incêndio. Então, talvez você esteja acendendo fósforos diariamente, pequenos incêndios, e fica procurando bombeiros para poder apagar esse fogo. Então, a gente precisa parar de incendiar, parar de criar pequenas fogueiras e lembrar que, às vezes, a fumaça numa doença, ela aparece no local que não é a fonte inicial do fogo, né? Então, o problema inicial não nasceu ali. É o caso do olho. Então, o glaucoma é uma doença oftalmológica, ela acomete os olhos, normalmente está relacionada ao aumento da pressão, mas não necessariamente, há um conjunto de fatores que geram o adoecimento do nervo óptico e uma progressiva perda da visão. Então, esse é o glaucoma, é uma doença multifatorial, existem muitos fatores de risco, história familiar é algo importante, mas não é exclusivo. Em todas as doenças já se sabe que o papel da genética, ele não é tão importante quanto a gente imaginava. Então, a epigenética, que é o ambiente onde a gente vive, os hábitos que a gente vai cultivando, eles são infinitamente mais importantes. Só que, normalmente, essa pessoa com essa genética, ela tá nesse mesmo ambiente adoecedor do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Isso vai se reproduzindo por gerações, dizendo que é genética, e, na verdade, a genética tem sim um componente, eu preciso ligar esse botão da genética, mas normalmente eu tô num ambiente extremamente adoecedor e por isso a gente vai reproduzindo padrões. Deixa eu ver aqui. Obesidade alerta é um super alerta. Inclusive, eu peguei uma coisa, porque, ó, parece que transmissão de pensamento, ó. Peguei uma trena, que eu vou falar sobre isso. Sobre, não exatamente obesidade, mas que tá linkado com obesidade, tá bom? Que é aumento de circunferência abdominal, que é algo que está sendo subestimado, tá bom? E mimimi aí de que isso é estética, não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com padrão, impor padrão de beleza, não tem nada a ver com isso, tem a ver com saúde, tá? E a gente tá aqui para falar de saúde, criar estratégias para que vocês consigam enxergar a vida de uma forma diferente, onde a gente pode ter leveza e a gente tem sinais no corpo que a gente precisa valorizar. O glaucoma é uma doença extremamente grave, ela cresce na nossa população, então significa o quê? É porque a gente está dando mais diagnóstico? Será que é isso? Será que a gente tem mais equipamento e está descobrindo mais? Não acredito que seja isso. Significa que a gente está criando um estilo de vida que está nos empurrando para o adoecimento. Então tem como a gente frear esse processo. Seja você que é saudável, não tem fator de risco nenhum, permanecer nesse status. Seja você que já tem um histórico familiar de glaucoma, que é o meu caso, por exemplo. Então, eu tenho um histórico muito importante de glaucoma. Meu olho tem um achado que eu preciso ter uma atenção, monitoro ele há quase 20 anos. Esse achado do meu fundo de olho. Qualquer dia eu vou tirar minha retinografia aqui para compartilhar com vocês. E eu tô fazendo a minha parte. E não simplesmente esperando essa genética se manifestar e eu dizer, é porque meu pai tinha glaucoma, é por isso que eu tenho. Não. Então, eu preciso me responsabilizar também sobre o adoecimento que acomete sobre mim. Eu ia dar um exemplo sobre essa questão cultural que a gente tem de querer tratar sintomas. Então, se você tem uma dor de cabeça, você pega e usa o analgésico. Tudo bem, você teve uma dor de cabeça hoje, teve um dia muito puxado, teve uma dor de cabeça, tomou analgésico, ok. Começou a ter dor de cabeça frequentemente, não aceite esse diagnóstico, você tem enxaqueca, como quem diz. Você vai ter que conviver com dor de cabeça o resto da sua vida. Não. Alguma coisa está errada. Precisa ir em busca do que está errado e não viver apagando esse incêndio, que é usar analgésico e fingir que nada está acontecendo. Se você calça não vou dar um exemplo aqui, eu ia falar de uma pedrinha do sapato. Não vou falar da pedra do sapato. Vou dar 3 exemplos de como a gente fica apagando o sintoma e não corre atrás da causa, o que causou o adoecimento. Então, se essa canetinha aqui, ela é bem levinha, eu aqui conversando com vocês, ficasse aqui de tucutuco, só batendo aqui na minha mão essa caneta. Ela é bem leve, não tá me incomodando. Quanto tempo depois de bater essa caneta aqui bem leve, essa região da minha mão ia começar a incomodar? Ela ia começar a incomodar. Um pouquinho no começo, pouco.
um desconforto. Só que à medida que eu vou batendo, essa região vai ficando mais frágil, ok? Então, a mesma batida, na mesma intensidade, já vai começar a incomodar, porque eu já tenho uma região mais sensível, mais vulnerável. Aí você, ó, tá doendo. Aí o que você faz? Você dá um analgésico para melhorar a dor ou você para de bater? Qual a melhor opção? Dar um analgésico, passar um anestésico aqui nessa região que já tá sensível, que já tá um pouquinho machucada, mas minha pele tá íntegra, não tem nada ferido, tá bom? Mas depois de bater algum tempo, essa região ela vai ficar dolorida. E aí eu vou o quê? Eu prefiro continuar batendo, mas passar um analgésico aqui ou parar de bater e cuidar do machucado. Qual a melhor opção? Você sabe o que a gente tem feito hoje? Simplesmente a gente continua batendo e a gente quer se anestesiar. E a gente vai com analgésico, com anti-inflamatório, com bloqueio, mas não quer parar de bater. Então a gente precisa ter coragem para desistir daquilo que está nos machucando, que está nos adoecendo. Glaucoma também é assim. Então, é a doença que vai machucando o nervo. Machucando. Quanto mais machucado tá esse nervo, ele aguenta menos pancada. Então, uma pequena pancada, ele começa a ficar mais vulnerável. Eu tenho que parar de bater. Pronto. Primeira etapa. Parar de bater é baixar a pressão inicialmente. Mas eu também preciso voltar um passinho. O que faz essa pressão subir? Então, ok, a pressão subiu, não posso deixar machucar o nervo. Vamos reduzir essa pressão. Boa estratégia? Ótima estratégia. É a estratégia que hoje, oficialmente, a gente tem. Todo o tratamento de glaucoma hoje na medicina tradicional visa o quê? Reduzir a pressão intraocular, independente de quanto ela esteja. Se entende que aquela pressão máxima daquele paciente, seja ela qual for, se eu identifiquei que aquela pressão faz mal para aquele olho, por vários motivos, porque a córnea é fina, porque já tem histórico familiar, porque já tem um dano glaucomatoso, eu identifiquei que aquela pressão é ruim, a máxima dele é ruim, eu preciso reduzir. Todo o tratamento visa isso, seja o tratamento com colírio, com laser ou com cirurgia, o objetivo é sempre reduzir a pressão. Só que a gente está deixando de pensar o que causa essa pressão subir, o que faz, por que o olho perde essa autorregulação, capacidade de se regular. Se a gente consegue atacar um pouquinho antes, a gente vai usar menos medicamento, tá bom? E a gente vai na base do problema. E à medida que a gente observa o glaucoma como uma doença crônica, que está relacionada, assim, ao envelhecimento ao tempo e o adoecimento do corpo, ou seja, não é só um olho que está doente, é um corpo que está doente, está manifestando naquele olho aquele adoecimento, eu preciso cuidar do meu corpo. E hoje eu queria falar sobre síndrome metabólica. A síndrome metabólica é um conjunto de alterações no corpo que aumentam, duplicam, às vezes quadriplicam o risco de doenças cardiovasculares, de morte. Então, quando eu falo de doença cardiovascular, eu tô falando de infarto, eu tô falando de AVC, eu tô falando também de câncer, porque aumenta o risco de doenças neurodegenerativas, degenerativas e neurodegenerativas, e também aumenta o risco de glaucoma. E aumenta, quando eu falo cardiovascular, lembrar que o olho também tem vasos, ou seja, tem veias e tem artérias. Então, todas as doenças vasculares da retina também estão associadas à síndrome metabólica. Então, eu preciso valorizar muito essa síndrome metabólica. Só que o paciente com essa tal dessa síndrome, eu vou explicar quais são os itens dessa síndrome, ele está aparentemente bem. Quer dizer, bem, não sei para que olhar, mas não é um paciente que está se arrastando e ele não consegue se ver em risco e vai minimizando alguns achados. Então, vou dizer para vocês quais são 5 itens que a gente deve observar em paciente com síndrome metabólica. Automaticamente, se você tem glaucoma, se você é suspeito de glaucoma e se você tem glaucoma em qualquer estágio da doença, seja uma doença inicial, um colírio só, acompanhamento tranquilo, visão preservada, pouco ou nenhum dano de campo de visão, né? Seja você com um glaucoma mais grave, mais severo, que já usa mais de uma medicação, que já precisou fazer alguma intervenção cirúrgica, em qualquer momento que você esteja da doença, essas orientações servem para você, tá? Quero que vocês se comuniquem aqui comigo. Hoje eu nem fiz convite aqui pro pessoal. Podem me fazer perguntas de glaucoma, outras coisas, de síndrome metabólica, inclusive. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de obesidade. Então, o paciente obeso
é um paciente doente. Eu posso ter um paciente obeso com exames normais? Posso, não é o habitual. Mas a obesidade por si só, ela já é adoecedora, tá bom? Então, isso de gordinho saudável é mito, tá? A própria obesidade, ela já aumenta o risco de muitas outras doenças. Então, bora lá, nossa síndrome metabólica. Eu vou começar logo com, como perguntaram sobre obesidade, eu vou falar de uma coisa que é pouco valorizada e tem pessoas que não se enquadram em obesidade e às vezes nem sequer em sobrepeso. Elas têm braços finos, isso é muito comum em homem, braços, pernas finas e tem aquela famosa barriga de chope, né? A barriga do álcool do final de semana, de anos a fio bebendo e acha que tá tudo massa e não tá massa. O simples aumento da circunferência abdominal, isoladamente, já faz parte de um dos fatores da síndrome metabólica. Para a gente se encaixar alguém como síndrome metabólica, eu preciso ter 3 desses 5 fatores. E hoje, por minha conta e risco, eu vou introduzir um 6º, tá bom? Mas by doutora Soraya. Para homens, circunferência abdominal tem que estar no máximo 102, sem murchar a barriga, por favor. Gente, 102, vou te contar, tá difícil um homem que tá se enquadrando e não ter essa circunferência abdominal desse tamanho, tá bom? Então, circunferência abdominal, quero que vocês tenham fita métrica em casa, monitorem tamanho de barriga. Por favor, monitorem tamanho de barriga. Não interessa como tá o resto do corpo. Se a perna tá malhada, tá musculada, musculosa, se o bíceps tá grande, observe circunferência abdominal, por favor. Homens, no máximo 102. Aí, se você tá 102, você acha que você tá bem? É sério? Não, não tá bem. 103, não, mas é só um pouquinho. Não, gente, não tá bom. 102 já é o limite do limite, tá? E para meninas, nosso máximo é 88. Então, vocês que estão barrigudinhas, estão com as pernocas em dia, né? Não tem braço de baiana de acarajé, não é aqui grosso, tá tudo, mas tá com aquela barriguinha. Essa barriguinha libera substâncias inflamatórias e aumenta o risco de desenvolver todo tipo de doença. Aumenta seu risco de diabetes, de hipertensão e de glaucoma também. Então, ó, bora murchar a barriga, né? 88, ó, eu acredito que a maioria vai medir. Aí vai falar, não, gente, é muita exigência. 88, não, isso aqui é impossível. Gente, a gente não nasce gordo. Quer dizer, alguns nascem mais gordinhos, mas não tanto. E a gente vai engordando no decorrer da vida e vai achando que é normal. E vai achando que tá tudo bem. E vai achando que já foi muito pior, que já melhorou. Ok, melhorou. Bora continuar, persiste. Então, eu quero que vocês valorizem mais circunferência abdominal. No consultório, eu sou extremamente observadora e eu me meto na vida dos pacientes. Eu olho o olho, mas eu dou um monte de pitaco. Eu olho o dente, dá aquele sorrisão que não tá legal, falei, bora no dentista, né? Aquela criança que tá gordinha, linda, né? Aonde, gente? Linda, fofa, simpática, não é legal, né? Crianças pançudinhas, não é legal, já começou a vida mal. Então, ó, bora acordar pra vida e perceber que isso tá empurrando a juventude para um alto grau de adoecimento e muito cedo, muito precoce. Então, por favor, todo mundo, fita médica, tenham isso em casa. Isso tem alguns critérios que nos guiam para a gente ir notando que o tempo é cruel, né? O tempo não nos favorece. E a gente vai engordando e a gente não percebe, a gente vai aumentando de número, a gente vai dizendo que é porque é o envelhecimento, é porque é assim mesmo, é porque minha mãe era assim. Não, não é, tá bom? Então, sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de mudar. Agora precisa tomar uma decisão, né? Uma decisão. E para perder isso aqui, a gente precisa estar saudável. Não é perder para ficar saudável, é ficar saudável para poder perder. Então, primeiro, fica saudável, faz melhores escolhas na vida e depois essa perda ela vem e vai fazer uns ajustes. Mas adoecer para ficar magro não dá certo, tá bom? Então, primeiro a gente fica saudável, depois a gente tenta emagrecer e perder essas gordurinhas que vão se acumulando aí no decorrer da vida. Então, quero muito que vocês valorizem isso. Isso é pouquíssimo valorizado, tá? Então, aquelas famílias que a perna é toda magrinha, é um bucho, né? Um buchinho. Meninas e meninos, por favor, toda atenção.
Segundo item, HDL. Então, quem não faz exame de laboratório, please, por favor, exame, check-up, bonitinho de laboratório, pelo menos uma vez por ano. Mas é no mínimo, né? Para quem não tem condição de estar fazendo com mais regularidade. Eu gosto de um check-up 2 vezes por ano, eu acho bem bacana, para ter uma noção. Uma vez por ano para quem tá muito bem, obrigada. Para quem não tá muito bem, obrigada, precisa fazer mais vezes, porque toda estratégia de tratamento eu tenho que saber de onde eu tô e tenho que saber para onde eu quero chegar. Então, por exemplo, paciente com glaucoma, eu preciso saber qual é a minha pressão atual e quanto eu quero. Não é assim, tome aqui esse remédio, tchau e bênção. Não, eu tenho estratégia. Se eu tenho a pressão de 20, eu falo, ó, sua pressão é 20, seu glaucoma tá nesse estágio, sua pressão máxima é 20. É glaucoma, precisa de remédio, vamos tratar. Estratégia conjugada, vamos somar esforços. Remédio mais mudança de hábito, sempre estratégias conjugadas, nunca estratégias isoladas. 20, mas eu quero quanto? Ok, eu quero, no seu caso, agora 20, normalmente a gente quer diminuir uns 6 pontinhos. Eu quero uma pressão mais ou menos de 14. Aí eu passo o remédio, que eu imagino que vai reduzir isso tudo. O paciente volta para reavaliação, ele está com 18, significa que esse remédio, essa estratégia que eu escolhi, não foi suficiente para poder atingir a meta. Preciso rever estratégia. Ou eu não estou atacando outros pontos, ou essa medicação não está adequada. Também assim com o exame de laboratório. Então, eu vi um exame, identifiquei algumas alterações, mas não é assim, tá alterado, tome aqui o remédio. Não, tá alterado e vamos criar uma estratégia e a gente tem parâmetro do que eu quero chegar. E a gente só sossega quando chega naquele parâmetro, tá bom? Então, se tá alterado, estratégias com 6 meses, às vezes até com intervalos menores de itens pontuais, ou se tá tudo bem, anualmente, no mínimo anual. Então, para quem pega seu exame último de sangue que você tem, quero que vocês dêem uma olhada no item chamado HDL. As pessoas se assustam muito com o colesterol e eu tenho, no meu olhar, uma hiperprescrição de substâncias, remedinhos para baixar o colesterol. Colesterol não é vilão, tá bom? Mas precisa haver uma relação entre os colesteróis, e um deles é o HDL, e também a importância do triglicérides. Vou falar especificamente do HDL. Então, você vai pegar seu exame e olhar o HDL. Só esquece o colesterol total nesse momento e olha só o HDL. O HDL em homens tem que estar acima de 40. Em mulheres tem que estar acima de 50. Soraya, você acha bom um HDL no homem de 40? Eu acho péssimo. Não é minha meta. Mas se você tá 40 ou menos, sua situação tá muito ruim. Já ganhou um pontinho lá na síndrome metabólica. Mulheres, tá com 50, já ganhou um pontinho na síndrome metabólica. Então, saia e bora subir o HDL, tá bom? Para subir HDL, aí depois vou fazer uma live só de como otimizar exames laboratoriais, ok? Mas esse é outro marcador importante. Terceiro marcador, ainda nessa fase aí, lipídios, né? Triglicérides acima de, então olha o exame de laboratório, 150. Doutora Soraya, 150 é bom? Para mim, 150 é péssimo. Qual a meta? Abaixo de 100. Qual o ideal? Abaixo de 80. Sempre busco para meus pacientes eles estarem no nível ótimo de saúde. Espero que vocês comecem a buscar uma alta performance na vida e não ficar se arrastando pela vida. Então, eu quero vocês com alta performance. Mas para entrar em síndrome metabólica, precisa estar acima de 150, tá bom? Então, se tá 150 ou mais, alerta vermelho. Lembrar que triglicérides alto não tem nada a ver com comer gordura. Aumenta triglicérides quem é sedentário, quem come muito carboidrato, quem come muito açúcares. Cuidado com produtos de panificadora. Observem, por favor, meu desafio 3.0 e vamos eliminar farináceos da vida, né? Lembrar que os pães, biscoitos, bolachas, mesmo o pão salgado, ele tem, além do glúten que é péssimo, ele tem xarope de frutose, que é tóxico para o corpo e que no metabolismo dá tudo errado, inclusive aumentar triglicéridos. Então, cuidado com o produto industrializado, tá bom? Esqueçam calorias, escolham alimentos de qualidade. Quanto menos processado, melhor. Quanto mais in natura, melhor. Então, falamos já de 3 itens, né? Quarto item, pressão arterial. Se você já tem diagnóstico de hipertensão, ou seja, já usa remédio, você já entrou na síndrome metabólica.
E se você não tem, mas sua pressão está aí, oscilando de 130 a 135 a máxima por 85, você também já está na síndrome metabólica. Então, cuidado com essas pessoas com essa pressãozinha limítrofe, aparentemente não se consideram hipertensas, ainda não usam remédio e acham que não estão com síndrome metabólica. Então, toda atenção, tá bom? Não interessa se essa pressão é emocional. Mesmo que ela fique alta nas emoções, significa que seu corpo está perdendo essa capacidade de regular. Se suas emoções estão oscilando muito, significa que você está ficando hipertenso em muitos momentos do seu dia. E isso gera um dano, ó, lembra da caneta, tá bom? Então, ó, é pouco dano durante muito tempo. Pouco dano em muito tempo gera um grande dano, tá? E é assim que as doenças acontecem. As doenças crônicas, elas não acontecem agudamente. Então, a doença crônica não é cair algo no meu pé de repente e o pé machucar, inchar, cortar. Não. É aquele sapato apertado, ó, anos com a pedrinha ali, devagarzinho, machucando. Quando você vê, já tá um machucadão, já necrosou, aí o negócio já foi ladeira abaixo, já fica mais difícil reverter, tá bom? Então, sempre no início é mais fácil. Na primeira coisinha que dá errado, ó, reveja todas as suas escolhas, todas, tá bom? Às vezes a gente carrega na mochila da vida coisas que não nos pertencem. Então, desapega. Que ele é um super exemplo. Eba! Só 5 dias, meu Deus! Eu já vou para meu quarto mês de desafio. E teve, na Clio, essa semana foi aniversário de Rosana, e teve bolo, e teve empada. E, gente, vocês não sabem o que eu fiz. Eu pedi para ligar para quem fez o bolo de aipim para saber o que tinha de ingrediente para ver se eu ia comer ou não. A empada eu sabia que eu não ia comer, porque tinha farinha de trigo. E aí ela tinha feito só com leite de coco e eu comi o bolo. Mas eu liguei para poder saber. Então, assim, é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias. E eu garanto para vocês, vale muito a pena. Todo dia eu recebo depoimentos lindos. Hoje eu recebi um paciente, inclusive, pra vocês verem como dá certo. O paciente, ele tem uns 68 anos mais ou menos, um glaucoma bem avançado nos 2 olhos, hipertenso, pré-diabético, e ele fez um sangramento dentro do olho e já tinha um glaucoma. Então a gente está tratando tudo. E eu fiz a ele há 3 meses atrás essa proposta de mudar alguns hábitos e a gente tentar otimizar aí os níveis dele. Gente, não mudei colírio e ele com a mesma medicação, a pressão hoje tá em 10. Então, assim, funciona. Funciona. Agora vocês precisam persistir, né? Todo dia, refaz esses combinados com você mesmo. Tenta resistir a essas tentações. Às vezes é um prazer aqui de uma coisa que vai durar menos de 5 minutos, né? Para uma dor eterna. Então, sempre que vocês forem fazer escolhas alimentares e na vida também, né? Às vezes a gente precisa desapegar de dores aí que não nos pertencem. Então, 4º item, pressão arterial. Tô no finalzinho já. Glicemia. A glicemia também é um fator que eu sinto que as pessoas estão negligenciando. O fato de você ainda não estar na caixinha do diabetes não significa que a gente não precise de extrema atenção. Esse famoso pré-diabético é um paciente que me preocupa muito, porque como ele é ele ainda nem não entrou na caixa da doença, ele não se sente muito doente, ele acha que ele tem um tempo para poder curtir comendo o que quiser e bem entender. E não é assim que funciona. Então, o corpo pré-diabético é um corpo inflamado. Então, glicemia de jejum acima de 110 já é síndrome metabólica. Então, se você entra em 3 desses critérios, bora recapitular, né? Circunferência abdominal, homens acima de 102, mulheres acima de 88. HDL, homens, se tiver abaixo de 40, mulheres, se tiver abaixo de 50, mais um item. Triglicérides, acima de 150. Qual foi? Pressão arterial, acima ou igual a 135/85. E glicemia, acima de 110 em jejum. Se desses 5 critérios, 3 você já preenche, você já é um candidato a doenças cardiovasculares. Seu risco mais que dobra. É o dobro do risco, gente, é muita coisa. Isso aqui aumenta muito o risco de doenças oculares, aumenta o risco de degeneração macular, aumenta o risco de glaucoma, aumenta o risco de oclusões vasculares. Então, assim, é um risco desnecessário. É quase uma roleta russa que vocês ficam tentando achar que, não vou ser eu.
o sorteado. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa rever essas escolhas. Quero que vocês pensem muito nesses 5 critérios. São pouco valorizados. Nesse 1 ano e meio que a gente está vivendo esse caos, já sabemos que os pacientes de risco são esses pacientes que estão nesse critériozinho lindo de síndrome metabólica. São os pacientes de maior risco. E eu vou incluir, e não, essa inclusão é por minha conta e risco, e eu acho que precisa a gente rever isso, é a vitamina D. Todos os dias no meu consultório, de segunda a sexta-feira, recebo exames de vitamina D. Posso dizer para vocês que pacientes que não estão sendo tratados, ou seja, não é um paciente que já estava fazendo suplementação, 100% de meus pacientes estão abaixo de 40. Pelo menos 99% está abaixo de 30, valor absolutamente insuficiente. Se eu for extremamente conservadora, seguindo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o valor normal seria a partir de 30, a partir de 30. Isso não é um valor bom, tá bom? Isso não é um valor bom, tá em 30, 31, 32 ainda, tá muito ruim. Eu quero muito que vocês acordem para esse aspecto da vitamina D. Hipovitaminose D está associada a glaucoma. Hipovitaminose D está associada a hipertensão arterial. Hipovitaminose D está associada a diabetes. Então, é um fator de risco modificável, facilmente modificável. Então, você tem 2 opções. Não quer suplementar? Não tem problema, mas passe a pegar sol com regularidade. Esse sol precisa expor uma grande parte do corpo. Poupe áreas que são naturalmente expostas pelo ambiente, pela luz, dentro de casa, que é rosto, colo e mãos. Proteja. E expõe áreas grandes, costas, barriga, pernas. Pouquíssimas pessoas têm condição de fazer isso com regularidade, 3, 4 vezes na semana, pelo menos. Poucas. Eu, Soraya, não consigo fazer isso. O que é que eu faço? Eu tomo. Mas se você não quer tomar, escolha um outro caminho, que é o sol. Então, usa o sol. Pronto, tá tudo certo. Mas tenha seu nível regularizado. Isso muda seu padrão de saúde. Isso evita adoecimento. Isso chama-se prevenção. Prevenção é isso, é quando a gente consegue intervir em coisas que vão nos deixar mais fortes, mais seguros, menos vulneráveis a qualquer tipo de adoecimento, tá bom? Então, esse é meu recadinho para vocês hoje. Querem me fazer perguntinhas aqui para a reta final? Eu queria falar mais uma coisa sobre remédio. Tenho encontrado, deixa eu fazer um desabafo com relação a... Eu não vou nem usar a palavra remédio. Substâncias. Independente dessa substância ser aprovada ou não, ou seja, está liberada para uso, qualquer substância que não pertença à natureza e ao nosso corpo, ela vai ter um efeito colateral. Qualquer colírio que eu prescreva tem efeito colateral, porque ele é um colírio, quer dizer, tem uns colírios que são de substâncias que existem, mas os colírios normalmente, para o glaucoma, todas as substâncias para glaucoma, para tratamento de glaucoma, elas não existem na natureza. Então, todas têm efeitos colaterais. Então, o ideal na vida é que a gente use menos substâncias que não nos pertencem, que não são encontradas na natureza. Tudo que não está na natureza, que a gente resolve colocar no nosso corpo, a gente vai pagar um preço. Então, que a gente possa fazer essa conta e ver risco-benefício do que utilizar. Ver nossas estratégias com relação à saúde. Então, se eu tomo uma dipirona, que é um analgésico comum, banal, não é? Tem efeito colateral, que pode matar, que pode dar alterações renais, que pode descompensar a pressão intraocular. Então, assim, é um remédio, ele tem sua utilidade, ele tem sua importância, não é tirar a importância do remédio, mas essa não deve ser a nossa primeira escolha. Então, escolham não adoecer. E sempre não minimize efeitos colaterais de remédios ou qualquer tipo de substância que você decida utilizar. Toda substância tem efeito colateral. E o detalhe, normalmente o efeito colateral não é no órgão que estava doente, ou seja, que está recebendo a substância. Então, por exemplo, no olho eu tenho os efeitos colaterais locais, mas eu tenho efeitos colaterais sistêmicos.
Como não sou eu que vou cuidar, é como se tenho nada a ver com isso, não é? E aí a gente vai empurrando a bola para o próximo profissional, para o próximo. E quando a gente vê, tá um paciente extremamente doente, às vezes pelo primeiro remedinho que ele usou. Esse primeiro, a coragem de retirar esse remédio, rever o uso dele. Não é você, leigo, que precisa, mas seu médico precisa rever e você precisa rever por que você começou a adoecer e o que você insiste em continuar fazendo, que te mantém doente, né? Normalmente, nessa primeira doença, se você não acorda para a vida e muda seu estilo de vida e vê tudo, tem que rever o sono, tem que rever a alimentação, tem que rever o estresse, tem que mexer esse corpo, tem que fazer uma atividade física, tem que ver os pesos que a gente carrega de dores, de mágoas. A gente precisa rever tudo, tá bom? Então faz um checklist, o que eu tô carregando que tá me adoecendo, porque senão será um acúmulo de doenças. Não negligencie doenças aparentemente bobas. Ouço demais as pessoas falarem: ah, não, eu tenho tireoidite de Hashimoto já há 10 anos. É super bem. Oi? Não tá super bem. Seu corpo gritou e disse: você tá doente. Reveja agora o que você tá fazendo de errado. Enquanto essa doença não te botar na cama, tá tudo bem? Não tá tudo bem, gente. Glaucoma é assim, essa doença silenciosa. Todas as doenças crônicas, originalmente elas são silenciosas e elas são traiçoeiras. Então ela vem ali devagarzinho, o olho não dói, não muda de aspecto, não fica vermelho. Eu uso um colírio, não noto melhora da minha visão, então eu entendo que o colírio não está fazendo efeito. Lembrar que remédio para glaucoma é exclusivamente para reduzir pressão intraocular. Ela não tem nenhuma outra finalidade. Já tentaram achar que ela era neuroprotetora, protegia o nervo. Não se comprovou isso. O único e exclusivo objetivo dos colírios utilizados para glaucoma, o único e exclusivo objetivo de fazer laser em glaucoma, o único e exclusivo objetivo de fazer uma cirurgia para glaucoma é reduzir a pressão intraocular. Se eu consigo associar estratégias onde eu também reduzo essa pressão ocular, vai ser muito melhor. Então é melhor usar um colírio e fazer uma estratégia combinada de melhorar meu nível de saúde do corpo, ou seja, reduzir essa síndrome, saia da síndrome metabólica. Tudo isso aqui são fatores modificáveis. Ajuste sua vitamina D, comece a dormir melhor, medite. Meditar reduz pressão intraocular. Estratégias conjugadas, eu vou ter menos efeitos colaterais, locais e sistêmicos, tá bom? Quanto mais doente você fica, mais difícil fica o controle do olho e vira uma bola de neve e quando a gente vê, foi-se uma visão. Então, não espere esse fim para começar a se cuidar, tá? Um beijo. Vou ali para uma reunião maravilhosa agora, encontrar com colegas, compartilhar conhecimento. Espero poder agregar nessa reunião. Depois eu falo para vocês o resultado. Muito obrigada pela companhia. Sábado tem live. Eu vou estar em São Paulo, porque eu vou estar fazendo uma pós-graduação. Meu curso começa às 8 e eu acho que eu vou entrar na live bem cedinho, às 6h30. Sexta-feira eu oficializo esse horário da live pra gente bater um papo meio de São Paulo. Vou contar como estão as coisas por lá e trazer novidades para vocês, tá bom? Agregando sempre, tentando alertar vocês que a saúde de vocês não tá na mão do médico, não, tá na sua mão. É na sua escolha diária, na sua escolha diária. Todos os dias a gente tem que acordar. É uma nova oportunidade de fazer novas escolhas, tá? Beijo, gente.